Oi, graça e paz. Então, sabe que a religião é uma coisa terrível, né? Você lembra que, não sei, quando você era criança, ou mesmo agora, as pessoas falam assim: ah, fulano é assim porque ele não tem religião. Você já viu isso? Ah, fulano é assim porque ele não tem religião, tem que ter uma religião. Ah, todo mundo tem que ter uma religião. Você já ouviu essa frase? É muito comum entre nós brasileiros. Tem que ter uma religião, porque fulano tá com a vida desse jeito, porque não tem religião. E você sabe que a palavra religião é religação a Deus, né? E quem nos religa a Deus é Jesus. Só que as pessoas às vezes fazem uma certa confusão, né? Com essa questão de religião. Não só agora no nosso tempo, mas na época da primeira igreja lá, das primeiras igrejas, das igrejas primitivas, Paulo enfrentou isso aí. Tanto é que quando ele escreveu a carta aos Gálatas, você lembra aquele vídeo que nós falamos, que ele falou assim: ô pessoal, eu me admiro que vocês estão desviando do evangelho. Lembra que ele falou isso? Então, a carta de Gálatas, ele deu uma bronca no pessoal por isso. E ainda diz mais, né? No Gálatas 2, capítulo 2, versículo 3 e 4, olha o que ele está falando aqui, ó. Nem mesmo Tito, que estava comigo, foi obrigado a circuncidar-se, apesar de ser grego, tá? Essa questão foi levantada por alguns falsos irmãos, né? Que infiltraram-se em nosso meio para espionar a liberdade que temos em Cristo Jesus e nos reduzir à escravidão. Nesse momento do fervor da igreja, daquele avivamento, daqueles acontecimentos tão empolgantes que estava acontecendo, o próprio Paulo lá ensinando, plantando igreja, falando, apareceu lá uns irmãos, né, judeus, da religião dos judeus, e queria trazer os gálatas que tinham se convertido a Cristo aos rituais judaicos novamente, né? Então, a circuncisão para os judeus, os hebreus do passado, tinha um sentido, né? Era antes de Jesus. Foi desde lá do Velho Testamento, né? Quando aconteceu uma situação que Deus pediu para Moisés fazer a circuncisão, tal. Teve toda uma situação que você já conhece. Mas quando Jesus veio, né? Cumpriu a lei e tal, passou por todos, a coisa mudou. Não precisava mais dos rituais judeus, ninguém precisava mais derramar sangue. Não tinha sacrifício de animais, de pessoas, mais nada disso, né? Mas eles estavam entrando lá na igreja dos Gálatas e querendo bagunçar. Por isso a importância da gente aprender a palavra de Deus, né? Porque você pensa que foi lá naquela época, se com Paulo o povo fez isso, imagina agora nos nossos dias. Tem gente entrando dentro da igreja, né? A igreja evangélica, quando eu digo igreja, povo de Deus, vamos pensar assim, ó. Igreja no geral, tá? Não é placa de igreja. Mas aqueles que são comprados com o sangue de Jesus, aqueles que fizeram uma decisão recebendo Jesus, que já entregaram a sua vida para Jesus, os cristãos que já foram transportados das trevas para a luz. É dessa igreja que nós estamos falando. E tem pessoas falando para esses irmãos que já têm certeza de salvação, convicção, tá querendo desvirtuar a cabeça deles, trazendo algumas coisas que não bate. Sabia disso? Gente, é assustador. Querendo trazer, acrescentar coisas, rituais para a salvação. Falar assim, ó, agora você está na igreja, só que você tem que fazer isso, isso e isso. Jesus já fez tudo, né? Uma
uma coisa nós temos que fazer. Agora, uma, tá? Eu vou ler aqui para você o que nós temos que fazer, tá? Vou ler aqui, ó. Eu trouxe para você, olha, é interessante, né? Mas você sabe que eu gosto de falar um pouquinho. Teve os 10 mandamentos que o Senhor Jesus cumpriu todos, mas ainda está em vigor. Você sabe disso? Você sabe disso? Claro que tá. Bem, eu vou falar disso aqui, depois vamos ver o que vai dar isso. Só que eu não vou estourar o tempo, tá? Se não der para concluir nesse vídeo, a gente vai pro outro, no outro dia, tá? Ó, vê se os 10 mandamentos caducou. Não terás outros deuses diante de mim. Jesus já cumpriu a lei. Jesus já morreu, ressuscitou e nós estamos esperando ele voltar. Não precisamos mais ficar com essa de 10 mandamentos. Então, quer dizer, podemos adorar outros deuses? Não. Então, está em vigor. Não farás para ti imagem de escultura. Onde está isso, gente? Êxodo 20, ó. Êxodo aqui, ó. Êxodo 20, de 1 a 17, de 3 a 17, os 10 mandamentos, né? Não farás para ti imagem de escultura. Podemos fazer imagem de escultura? Não, então está em vigor. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Podemos ficar pegando o nome de Deus e jogando aos ventos? Não, então está em vigor, né? Gente, lembra-te do sábado para o santificar. Aqui tem assim, tem as pessoas que querem guardar o sábado, é de Deus, deve, né? E tem aqueles que falam assim, eu vou guardar um outro dia da semana, então guardo outro dia da semana, porque é para respeitar o descanso do templo do Espírito Santo, amém por isso, tá? Agora tem pessoas que guardam realmente o sábado, amém por isso, não tá pecando, mas não caducou, tá em vigor. Tá em vigor, honra teu pai e sua mãe. Então, os 10 mandamentos tá aí. Por que as pessoas hoje não falam sobre isso, né? Isso aqui não é pôr peso em cima da pessoa. Porque nós recebemos Jesus, podemos desonrar o pai e a mãe? Você pode desonrar seu pai e sua mãe? Pode? Você pode falar mal do seu pai e da sua mãe? Você pode desobedecer seu pai e sua mãe? Não. Então, tá em vigor. Não matarás, pode matar? Não, irmã, agora nós vivemos no tempo da graça, se matar Deus perdoa. Opa! Não! E adulterar? Não adulterarás. Não, irmã, era no passado, isso aí é tempo da lei. Agora Jesus fala assim, ó, se olhar tal, mas ele já morreu, já ressuscitou, pagou tudo, agora tá sossegado, é outra era. Não adulterarás, continua, tá? Então, povo de Deus, não falarás falso testemunho, não darás falso testemunho, né, contra o teu próximo. Opa, segura tua língua aí, não fala. Não fala coisa errada, não fala aquilo que não é, tá? Não cobiça a casa do teu próximo, não cresce o olho no emprego, na casa, nas coisas, nos bens dos teus parentes, família, dos irmãos da igreja. Para com isso. Não cobiça a irmãzinha. Às vezes a irmãzinha dá motivo, o problema é dela, mas você não tem que cobiçar. E nem você cobiçar o irmão, né? Aquele que dá uma de Dom Juan dentro da igreja, não cobiça ele também não, deixa ele ficar lá, tá? Olha, presta atenção no que você tá olhando. É isso, né? Ó, não é para cobiçar a mulher, o próximo, do próximo, da próxima, seu servo e suas servas, seu boi, seu jumento, seu carro, né? Seu carro, sua empresa, seus bens, não é para ficar cobiçando nada disso. Ponto. Certo? Antigamente isso aqui era uma religião muito forte. Jesus pagou tal. Mas hoje nós podemos olhar essas coisas e cumprir. Sabe por quê? Porque tem em nós o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo, que é Deus, ele nos fortalece de tal forma, ele nos dá condição de dizer não para esse tipo de coisa que vem sobre as nossas vidas, né?
o falar mal dos outros, o desonrar o pai e a mãe. Ele dá condição de você falar não, né? Quando fica com raiva e quer matar a pessoa, você não vai matar. Você não vai roubar, né? Porque o Espírito Santo habita em nós, ele mora em nós. Mas um versículo que nós separamos aqui para falar para você, né, sobre essa questão da religião é o seguinte: em João 13:34, olha o que Jesus está falando. Eu dou um novo mandamento para você. Presta atenção. Olha que coisa linda. O novo mandamento que Jesus está dando aqui em João 13:34. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Se você põe esse versículo aqui em prática, essa palavra de Deus em prática, olha aqui, ó. Olha só. Se você ama o outro, você não vai desejar as coisas dele, ficar cobiçando, querendo que ele se ferre. Não vai querer o mal do seu irmão, porque você vai amar ele, né? Amar o irmão assim como você ama, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei, como Jesus amou, deu a vida. Então, nós damos a vida. E ainda tem o capítulo 1 da carta de João, capítulo 1, primeira carta, não é evangelho, carta de João. Olha o que ele diz em 3,16. Nisso conhecemos o que é o amor, que Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Isso aqui, Paulo tinha ensinado para os Gálatas. E agora os irmãos vêm lá falando que tinha que voltar lá, tinha que pegar Tito, levar Tito para a circuncisão. Tinha que praticar os atos lá dos antigos judeus lá, da religião judia. E Jesus, ele tá falando aqui, ó. Devemos o quê? A verdadeira é dar a vida por nossos irmãos. Primeira carta de João 3,16. Nisso conhecemos o que é amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós. Devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. É desse jeito. É desse jeito que funciona. Tá? É uma nova maneira de você olhar a lei de Deus, que é a palavra de Deus, né? Receber de Deus a graça de praticar, obedecer a palavra sem peso. Mas com esse toque que só o Espírito Santo tem e está dentro de nós, que ele colocou. O amor. Lembra dos frutos do Espírito, que não é seu? Os frutos do Espírito é do Espírito, né? Quais são os frutos do Espírito? Paz, bondade, amor, longanimidade, né? Mansidão. É do Espírito. Então, você pode pôr na prática aquilo que já tem dentro de você, né? Os frutos do Espírito, né? Agora, Paulo, ele está dizendo o seguinte, né? Para quem Paulo morreu? E lá em Gálatas 2, no 19 e 20, olha o que está dizendo aqui, que Paulo, no 19 e 20, ele diz o seguinte, ó. Pois por meio da lei, eu morri para a lei, a fim de viver para Deus, né? Não é para viver para preceito, para coisa assim, de religião, não, né? Ele fala, eu fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Oh, meu irmão, vê direito, olha isso aqui. A vida que agora vivo, vivo-a na fé do Filho de Deus. Nada dessas religiões. Gente, a religião é perigosíssima, perigosíssima. Ficando pondo peso, fardo, sabe? Regras e mais regras sobre as pessoas, né? Mas vamos ficar por aqui. Presta atenção nisso. Olha, eu quero que você leia aí Gálatas 2, versículo 13 e 4, Gálatas 2, 19 e 20. Também, lê os 10 mandamentos lá em Êxodo 20. Você faz isso?
E depois você faz o quê? Aí depois você faz uma coisa, você pega aqui o texto de João 13:34, leia. Olha quanta coisa, né? Palavra de Deus, né? E também primeira carta de João 3:16. Que Deus te abençoe. Você está aqui, ó, canal Luzia Telestai. Eu sou a Luzia. Se você não se inscreveu, se inscreva. Faça o seu comentário. Que Deus te abençoe. Até a próxima. Oh, foi um prazer ter você aqui, tá? Grande prazer. Abraço. Que Deus te abençoe. Paz do Senhor Jesus. Tchau, tchau.